1 Reis 3, a partir do versículo 16. Amém? Amém. Certo dia, duas mulheres compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua. Cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode sentar. Eu estava pensando seriamente no que pregar nesta noite, e o Espírito Santo falou comigo acerca desta passagem emblemática da Bíblia Sagrada, que sempre me chamou a atenção. Em resposta à escolha altruísta de Salomão, porque ele pediu sabedoria, não visando somente o seu enlevo espiritual ou os benefícios recorrentes da sabedoria, mas ele estava preocupado com o povo, em administrar bem o povo, em ser um rei justo para o povo. E o seu comportamento diante desta situação nos evidencia de verdade que ele era exponencial no que diz respeito à sabedoria. Esse monarca de Israel, ele resolveu um desentendimento bem difícil, bem complexo, entre duas mães, entre duas mulheres, entre duas vidas. Mulheres que, segundo o texto, eram meretrizes, eram prostitutas, mas com certeza mulheres desencontradas, desfavorecidas, sofridas. Mas embora essas mulheres fizessem parte, assim, de um contexto extremamente desprezado em Israel, ao julgar a causa delas como mães e não como meretrizes, Salomão mostrou que ele era um rei acessível,
acessível a todo o povo, sem fazer acepção. E mostrava nesse sentido também o coração de Deus, o coração do Rei Jesus. Porque a partir do momento que nós somos participantes da graça, todos nós podemos receber o favor do Rei. Todos nós podemos receber aquilo que vem do coração de bondade do Senhor, porque nós muitas vezes, ou algumas vezes, fazemos acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de ninguém. Deus tem todos como especiais, como quem tem muita importância para Ele. E Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? Só que continuamos sendo pecadores. E o Evangelho de João 13, no princípio ali do texto, diz que Jesus, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Então o amor de Deus é sobressalente, independente de tudo aquilo que nós somos propensos. Porque se Ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, talvez no sentido de que ainda não tivéssemos um compromisso piedoso com Deus e vivêssemos de maneira ímpia, distante do Senhor, ou de maneira incrédula, ou de maneira apóstata. Mas o Senhor, Ele se compadece verdadeiramente daqueles que creem no seu nome, e nesse sentido nos faz participantes de um reino de amor, e herdeiros dele, e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A sabedoria que Salomão recebeu de Deus era tão abrangente, e muito mais, penso eu, na minha teologia, muito mais abrangente ainda do que aquela sabedoria que Tiago mencionou lá no capítulo 3 da sua epístola. A sabedoria do alto, aquela sabedoria que tem 7 colunas, que tem 7 pilares. Provérbios 9 aborda exatamente esta sabedoria. A sabedoria já firmou a casa através das suas 7 colunas. E essa é a sabedoria que nós precisamos buscarmos hoje como igreja. O apóstolo Paulo declarou lá em Efésios assim, a partir do 15: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. É um conselho preponderante, relevante, que nós precisamos levarmos em consideração. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Ou seja, nós, como povo de Deus, amados, nós precisamos primarmos em buscarmos esta sabedoria, a sabedoria que edifica a casa, que tem 7 pilares. E Tiago abordou acerca desta sabedoria, porque a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. 7 pilares. A sabedoria que edifica a casa tem 7 pilares, 7 colunas, 7 fundamentos. É primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade
sinceridade e sem hipocrisia. Nós precisamos lutarmos para adquirirmos esta sabedoria. Mas a sabedoria de Salomão era muito mais abrangente do que isso ainda. Porque Salomão resolveu causos dificílimos. E assim, gente, escreveu mais de 3.000 provérbios, com todo conhecimento acerca de vários assuntos, acerca de botânica, enfim. A rainha de Sabá viajou milhares de quilômetros para ouvir ele falar. Vale a pena quando você ouve alguém que pode, através das suas palavras, trazer benefício para a tua vida. E ela não se importou com a distância, por causa da fama de Salomão, que era um homem extremamente sábio. Ou seja, ele recebeu não só a sabedoria que edifica a casa, mas ele recebeu algo a mais de Deus, até porque o seu pensamento não era um pensamento individualista, egoísta, era um pensamento altruísta, o mesmo pensamento que nós como igreja devemos ter. Paulo falou assim lá em Gálatas 6:2: levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, amados, nós precisamos ter desenvoltura em viver de maneira altruísta, abnegada, sacrificial. Afinal de contas, Jesus foi altamente altruísta, altamente abnegado, altamente sacrificial, e nos favoreceu por amor, sem merecimento. Sem merecimento. E assim, gente, precisamos buscarmos aquilo que vem do trono da graça, que edifica as nossas vidas, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação, e o Senhor está na plena disposição de nos abençoar com a sabedoria. Gente, o texto aqui também nos evidencia, além da sabedoria de Salomão, nos evidencia acerca das coisas do coração. Dois corações de duas mãos, dois corações diferentes. E se tem alguma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, é com o nosso coração. Porque, como disse Jeremias, o coração do homem é enganoso e perverso. Quem não conhecerá? Quem não conhecerá? No entanto, Davi, que venceu muitos gigantes, ele foi derrotado pelo seu próprio coração. Todos nós sabemos da história de Davi, mas um dos conceitos primordiais que ele deu a Salomão, exatamente a Salomão, seu filho, Salomão registrou lá em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Tudo que você resolve, tudo que você decide, está altamente ligado com o teu coração. E assim, gente, nós precisamos guardarmos os nossos corações, porque o coração ele vai ditar a nossa conduta diante de todas as situações que a vida nos apresenta. E foi o que aconteceu exatamente aqui com essas duas mães que tiveram dois filhos de maneira simultânea, e aconteceu que um dado dia uma delas, infelizmente, acabou deitando em cima do seu filho, bebê, e o seu filho morreu. E agora? E o pior, aí ela quis resolver a sua aflição, querendo tomar posse do bebê vivo de outra mãe e passar o filho morto dela para aquela. Nós vemos aqui um embate
quais lições nós podemos aprender com esta passagem da Bíblia? Eu perguntei assim para Deus: Deus, o que eu posso aprender olhando para esta passagem aqui? Rapidinho, 3 pontos, rapidinho. Não vou demorar mais 10 minutos. Primeiro lugar, o que eu aprendo aqui? Que diante das nossas mais complexas demandas da vida, se o rei for consultado, com certeza ele fará justiça. Com certeza ele irá favorecer com retidão e será imparcial na sua decisão. Porque, amados, o nosso Deus é justo. O nosso Deus, Ele estabeleceu a verdade e Ele jamais irá contra aquilo que Ele estabeleceu como verdade fundamental para as nossas vidas. E olha, o que elas fizeram para resolver aquela situação? Elas foram exatamente diante do rei. Elas foram diante de um homem de Deus. Elas foram diante de alguém que poderia verdadeiramente dar um veredito e resolver aquela situação. Agora, uma delas estava errada, a outra estava certa. É óbvio que deveria haver uma intervenção justa, divina. E, gente, se as duas foram diante de um rei humano cheio de sabedoria, hoje nós podemos levar as nossas causas também diante de Deus, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com certeza, Ele, conhecendo os nossos corações, Ele estenderá as suas mãos para nos abençoar, para nos favorecer, ou até mesmo para tratar conosco, se for o caso, a fim de que nós melhoremos como pessoas, a fim de que nós sejamos tratados no nosso caráter, na nossa alma, a fim de que nós progridamos, a fim de que nós nos libertemos, a fim de que nós sejamos abençoados. Nem que valha um tratamento dele para conosco, mas o que importa é ir até a presença do Rei. Importante isso. Eis-me aqui, Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor revela aquilo que é e aquilo que não é. Quando Isaías se deparou com a glória de Deus, ele viu a quantia que ele era um homem pequeno e falho. E confessou: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Gente, não tem como mascarar situações diante de Deus. Se aquelas mulheres foram até o rei cheio de sabedoria, e o rei cheio de sabedoria resolveu uma situação de maneira brilhante, imaginemos nós levando as nossas causas diante do Todo-Poderoso da terra, diante daquele que pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Leve suas causas diante de Deus, leve suas causas diante do Rei, que o Senhor vai estender as mãos, e de uma maneira ou de outra Ele vai resolver o teu problema. Quem toma posse disso? Eu creio, eu não experimento, nem que doa, mas a ferida muitas vezes precisa ser tratada. Precisa. Aquele filho pródigo, quando perdeu tudo, e quando se deparou com o chiqueiro, ele teve uma decisão.
E ele resolveu voltar à casa do pai, cheio de arrependimento no seu coração. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho, trata-me somente como um dos teus empregados. Teve uma atitude de ir até a presença do seu pai, para que fosse resolvida uma situação. E não importava para ele o que ele iria receber. Afinal de contas, o mais importante era ele sair daquela situação, porque aquela situação não estava bem, estava desfavorável. Havia ali uma mãe que, com toda a dor e toda a aflição, ela tinha perdido seu filho. Gente, eu não passei por essa experiência de perder um filho. Alguém aqui já passou e com certeza deve ser uma dor terrível. Uma dor terrível. Porque nós quase perdemos o Azar. E ele só tinha 3 mesinhos de idade, gente. E foi uma dor quase que insuportável. Não sei se alguém aqui já passou por um quadro desse, mas é muito triste. É muito triste. É doído demais. E nós não perdemos. Porém, aquela mãe perdeu. Ela chegou a perder o seu filho. Claro que ela estava dolorida, amargurada, aflita. E não importava se o bebê era outro sangue. Mas, gente, ela quis resolver a situação, indo diante da presença do rei humano, visando o malefício da outra mulher. Mas a outra, que estava com o seu bebê vivo, estava vivendo também esse momento difícil, porque aquela mulher que tinha perdido o seu filho dizia: não, o filho dela é o meu filho. Que situação tremenda. Mas as duas foram até a presença do rei, e a situação foi resolvida. Então nós podemos aprendermos com isso, que se um rei humano, pode resolver alguma situação que seja extremamente complexa, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele está vendo a tua vida, o teu coração e a tua situação. Apenas pegue esse problema e apresente a Deus, e tenha certeza que o Senhor vai responder. De alguma maneira Ele vai responder. Segundo ponto: diante das nossas piores perdas, frustrações e amarguras, não podemos querer que alguém que não tem culpa pague por isso. Jamais. A culpa da morte do filho era dela. Aonde que ela queria compensar a sua dor? Querendo tirar algo ou outro filho da outra mulher. Jamais haveria justiça nesse sentido. Porque, amados, nós precisamos assumirmos os nossos erros, para que também alcancemos o favor do Rei. Se nós chegarmos diante da presença de Deus, achando, cheio de achismos no coração, achando que a nossa causa é a justa, Deus é mais justo do que os nossos achismos, muito mais justo, e Ele não se deixa escarnecer. Ele, de uma maneira tremenda e maravilhosa, Ele vai julgar cada um segundo as suas obras, e vai recompensar assim. O Salmo 7, 8 diz que Deus julgará os povos.
Então, amados, eu não posso culpar ninguém das minhas perdas e das minhas frustrações, desde o momento em que eu fui culpado, em que eu agi de maneira equivocada, em que eu errei. De maneira nenhuma. Quem tem que pagar sou eu. Eu não posso mirar alguém e pegar a pessoa como bode expiatório, sendo que eu, de repente, sou uma pessoa descompensada e aflita na minha alma e amargurada, e eu querer prejudicar outra pessoa por causa das minhas descompensações, por causa dos meus desencontros emocionais. Jamais, eu nunca receberei o favor e nem a justiça da parte de ninguém. Talvez da parte do homem possa até haver, uma justiça, entre aspas. Porque o que nós temos presenciado nos nossos dias é a injustiça prevalecendo o tempo todo. E assim, gente, só que a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. E Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Entre aquelas duas mulheres, uma era certa, a outra era errada. Não tinha meio termo. Não tinha meio termo. E a resolução seria conforme a verdade e conforme a justiça. No entanto, foi assim que foi. Foi assim que aconteceu. Terceiro lugar, amados, Deus jamais desprezará um coração quebrantado e contrito. Vou repetir novamente para que a igreja possa entender. Deus jamais desprezará um coração quebrantado e contrito. Preste atenção na frase que eu vou falar agora, e isso pode ser um divisor de águas na tua vida. Às vezes é necessário perder para ganhar. Às vezes é necessário perder para ganhar. E nesse sentido, amados, nós precisamos aprendermos com Cristo. É o que nós estávamos falando hoje pela manhã aqui na escola bíblica. Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Gente, Jesus, olha tudo que Ele perdeu para que nós ganhemos, visando de maneira altruísta o nosso benefício, a nossa salvação. Quem louva a Deus por Jesus Cristo, levante suas mãos e não perca a oportunidade de glorificar o Deus vivo. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos e somos sarados. E calava-se, o mesmo texto de Isaías 53 diz que agradou a Deus moer o seu próprio filho. Olha que forte isso. Porque Deus sabia dos seus benefícios, da resposta do coração do Pai à humanidade. E assim, gente, está escrito também nesse mesmo texto que Ele hoje olha para nós salvos e Ele vê o fruto do seu penoso trabalho. E penso eu
que ele pensa assim: valeu a pena pagar esse preço. Aleluia. Eu e você estarmos na sua presença. Aquela mulher, aquela mãe, com um coração de mãe, de amor, um coração verdadeiramente materno, aflito. A partir do momento que ela ouviu aquela sentença: dividam ele, metade para um, metade para outro. Ali se revelou um coração de mãe de verdade, que não importava, mesmo se perdesse seu filho para outro, o mais importante era o filho vivo. E foi também revelado no coração maligno de outro: não, matem ele, matem ele, não fica com nenhum. E gente, aquela mulher, a partir do momento que ela teve esse desdobramento para ceder, por meio da humildade, pensando no benefício do filho, e se fosse também beneficiar a outra mulher, ela estaria disposta a esse sacrifício, talvez até correndo o risco de Salomão resolver esta situação dessa maneira. Então, se ela está cedendo, pode dar a criança a ela, a outra. Mas não. Aí o Salomão, cheio de sabedoria, em discernimento de Deus, captou e falou: devolva o filho a esta mulher, porque ela é a mãe da criança. Deus deu sabedoria ao homem para resolver situações de conflito. Deus também pode nos visitar e resolver qualquer situação nas nossas vidas que estejam pendentes, mas a partir do momento que nós tenhamos a humildade, se for o caso de perder, para que possamos ganhar. Fique em pé nesse momento. João Batista, ele foi o maior profeta nascido de mulher, segundo o coração e a fala de Jesus Cristo. Mas ele declarou assim: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Quem pode levantar as suas mãos e repetir assim comigo? Repita assim comigo: é necessário que eu diminua e que Deus cresça na minha vida. E se for preciso perder para ganhar, eis-me aqui, Senhor. É uma oração ousada, é uma oração forte, mas é uma oração que vai receber o benefício de Deus. E só quem recebe aquilo que vem como resposta do coração de Deus para a tua vida, levante suas mãos e celebre a tua vitória, aquilo que você está recebendo, o trono da graça. E Calabaxu e Cantalabanas. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Adore o Deus de Israel, adore o Deus de Salomão, adore o teu Deus, aquele que tem um projeto de vitória para a tua vida. Jamais de derrota, jamais de derrota, até porque em Cristo de Calabaçu e Andalabaxu e Cantalabanas nós somos mais